E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem, sempre é uma satisfação muito grande para mim estar aqui fazendo esse vídeo, mais um vídeo do canal, para trazer informações importantes, detalhes muito relevantes, que se forem seguidos podem ajudar a gente a melhorar a nossa saúde. São detalhes simples que fazem toda a diferença. É o que nós vamos falar no vídeo de hoje sobre a questão da fruta, a questão da frutose, que eu já falei em um vídeo anterior, que fez muito sucesso agora no canal, que foi colocado anteontem. Tá? Eu sou Marco Menelau, sou médico, pesquisador, sou cientista. Estou aqui na cidade de Garanhuns, aqui no Agreste Pernambucano, com um frio bem interessante. Né? Muita gente pensa que o Nordeste brasileiro é só calor, né? Mas quando sobe um pouquinho já dá um frio, e nessa época do ano um friozinho danado de bom, viu? Aqui ontem à noite deu em torno de 13, 14 graus, já deve ter chegado de madrugada a 12 graus. E é um frio úmido. Agora estamos aqui em torno de 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Então estamos numa temperatura de 20 graus mais ou menos, 19, 20 graus. Bem, eu estou aqui para falar para vocês sobre a questão das frutas. E vou falar sobre alguns detalhes que não ficaram muito claros no vídeo anterior, que eu fiz sobre as frutas, falando sobre a questão da frutose, que a frutose é boa para a nossa saúde. E vou repetir aqui nesse vídeo agora essa questão. A frutose é excelente para a saúde, mas depende da frutose. Se você estiver falando da frutose que está no açúcar branco refinado, essa não é boa para a saúde. Açúcar branco refinado engorda, provoca diabetes, lesiona células, é um tóxico. Se você for falar do açúcar que está nas frutas, é um açúcar completamente diferente. A frutose da fruta faz bem, ela está na sua conformação original, da qual foi feita pela natureza, junto com a glicose, formando um composto racêmico que vai fazer muito bem para a saúde da gente. Eu já falei no vídeo anterior sobre a questão da glicose, da frutose, sendo originais, elas fazem bem, nosso organismo compreende aquela molécula. E a frutose, quando sofre a transformação da química, no processo de refinamento do açúcar, ela fica diferente. Não é mais a mesma frutose. Vai alterar a sua composição bioquímica. A sua forma molecular não vai ser igual. E o resultado também não vai ser igual. Então esse detalhe é fundamental. Então eu não posso falar por aí que frutose faz mal. Depende da frutose. Qual é a frutose que você está falando? A frutose da fruta não faz mal, mesmo no suco de fruta. Agora, é óbvio que se o camarada está com diabetes mellitus instalada, se o camarada está obeso, é óbvio que ele não pode tomar o suco de frutas, porque vai ter uma glicose mais concentrada, uma frutose mais concentrada. Se o fígado estiver gorduroso, a pessoa já tem dificuldade com o metabolismo da glicose e com o metabolismo das gorduras, então não vai ser legal essa pessoa tomar o suco da fruta, mas a fruta pode comer. E o diabético, ele pode consumir a fruta dentro da sua dieta, com cuidado e com moderação. Dependendo de como for o quadro clínico dele, isso aí tem que ser visto pelo nutricionista, tá? O tipo de fruta que ele pode comer e a quantidade que ele pode comer. Por quê? Na questão do diabético, há uma alteração no metabolismo da glicose. Então, ele tem que comer fruta com moderação e com cuidado. Mas, em geral, como é que se deve comer frutas adequadamente? Porque são dois detalhes que eu vou falar agora importantíssimos, que complementam esse vídeo anterior que eu fiz. Eu vou colocar o link do vídeo aqui embaixo, se você não assistiu, tá? O nome do vídeo é Frutose é boa para a saúde, está aqui embaixo o link para você assistir. Em que eu falo sobre as frutas e eu falo que o ser humano, eu defendo inclusive isso aí com argumentos científicos, antropológicos inclusive, de que o ser humano foi feito pela natureza para comer fruta. E a fruta foi feita para alimentar o ser humano. Isso é verdade, gente, mas você não pode hoje tomar a decisão de ser exclusivamente frugívoro, como muita gente faz aí. Isso aí eu sou contra, isso não vai funcionar, por um motivo muito simples. Embora o ser humano tenha sido confeccionado nos primórdios da humanidade para consumir fruta, hoje o corpo humano não é o mesmo corpo humano de 10 mil, de 20 mil anos atrás. Houve uma modificação genética por conta dos hábitos de cozinhar do ser humano. Então, esse corpo aqui, ele vem de uma linhagem ancestral que traz essa genética do cozimento nele. Então, você não pode agora tomar a decisão, eu vou comer só frutas e vou ser frugívoro vegetariano, como muita gente faz. Porque se você fizer isso, ficar consumindo só frutas, o que é que vai acontecer? Você vai ficar desnutrido. Desnutrido. Isso é científico. Por quê? Porque antigamente,
se você estivesse vivendo há 20 mil anos atrás, você poderia fazer isso. Porque o corpo do ser humano há 20 mil anos atrás tinha a capacidade de fabricar a própria vitamina C, tinha a capacidade de transformar a glicose que ele pegava da fruta em gordura e em tipos de gordura específicos, tinha a capacidade de pegar determinadas moléculas que existiam na fruta e transformar em vitaminas lipossolúveis, como vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, para não ficar desnutrido. E é isso que o corpo do chimpanzé, o corpo do bonobo, o corpo desses macacos que são parecidos com a gente, fazem, tá? Eles, hoje em dia, devem comer somente frutas e verduras, tá? Isso sim, porque eles têm uma bioquímica que é diferente da nossa. A nossa bioquímica não é exatamente igual a deles, tá? No momento atual, se você for comer frutas e verduras, você vai ficar deficiente em duas grandes macromoléculas: as proteínas e as gorduras. Isso é muito sério. Eu li ontem, inclusive, depoimentos de ex-crudívoros, ex-frugívoros, ou seja, pessoas que consumiam somente fruta, passaram um tempo consumindo só frutas e só verduras e se deram muito mal. E não foi uma só não, viu, gente? Foram muitas pessoas, tá? E eu tinha que vir aqui falar para vocês, porque eu fiz um vídeo anteontem falando muito bem das frutas e ficava até parecendo que eu estava dizendo que era para o ser humano consumir só fruta. Realmente, não existe no planeta Terra um alimento mais perfeito fabricado para o homem, mas não é exclusivo. Pelo fato da fruta ser maravilhosa para a saúde, pelo fato da fruta ser fantástica para ajudar o teu corpo a funcionar melhor, pelo fato da fruta ser um alimento extraordinário que foi fabricado para você, não quer dizer que você deva consumir somente fruta. Você poderia fazer isso há 20 mil anos atrás, hoje você não consegue. Por quê? Porque nossos ancestrais, desde que o ser humano descobriu o fogo, começou a se alimentar de grãos cozinhados, começou a se alimentar de carne e a nossa genética modificou-se. Então, esses processos de transformação que existiam antes, essas enzimas que existiam dentro do corpo da gente, que conseguiam pegar da fruta e produzir tudo o que precisava, não existem mais. Até a vitamina B12 o corpo fabricava, mas não fabrica mais. Então, antigamente o corpo conseguia pegar a glicose e transformar no aminoácido que ela precisasse, e não ficava faltando proteína. Mas só que todos esses processos enzimáticos, essas reações químicas, essas cascatas enzimáticas que existiam dentro do corpo estão todas enferrujadas, bloqueadas. O nosso DNA nem fabrica mais essas enzimas que eram responsáveis por essas reações que faziam essa transformação. Então, se você consumir somente fruta, que é muito bom, essa ideia do alimento vivo é fantástica, é muito bom comer frutas, é muito bom comer verduras cruas, orgânicas, certo? Vivas, mas não só isso. Por que que uma coisa é boa e eu tenho que ficar só nela? Por que isso? Não há necessidade. Eu acho até que essa evolução do homem com fogo, de ter cozinhado, foi boa para o ser humano. Fez com que ele ficasse diferente do primata. Nós não somos iguais, idênticos ao macaco. Nós temos uma semelhança, mas nós não somos idênticos, nós somos humanos. Somos de outra espécie. Então nós não temos que comer exatamente igual ao macaco. O tubo digestivo, a dentição é parecida com a nossa, mas não quer dizer que seja exatamente igual à nossa, não é. O macaco tem um intestino delgado, mais curto que o nosso, e um intestino grosso, mais longo que o nosso. E o fato dele ter esse intestino grosso mais longo faz com que existam áreas dentro do intestino grosso dele que absorvem a B12 produzida pelas bactérias e nós não temos. Então, se uma pessoa ficar numa dieta estritamente vegana, ela vai ficar deficiente em vitamina B12. Isso é muito grave, isso pode gerar problemas seríssimos, principalmente se a mulher for grávida. Eu já vi, inclusive, vídeos de gestantes aí no canal do YouTube falando abertamente que estão grávidas e estão totalmente cruas, veganas, isso é maravilhoso. Não é maravilhoso, não. O corpo fica precisando muito de B12 quando a mulher está grávida, principalmente para o desenvolvimento do bebê, e pode gerar problemas no sistema nervoso do bebê seríssimos e irreversíveis. Então, eu não podia ficar calado quanto a isso, eu tinha que falar, porque eu sou um homem da ciência, eu sou um homem da verdade, eu busco a verdade. O único compromisso que eu tenho é com a verdade, não é com ideologia nenhuma. Eu estou sempre aberto para o novo, eu não sou uma pessoa que se fecha para o conhecimento e fica sectário naquilo ali, radical, não sou. Eu estou aberto. Se alguém me convencer com argumentos científicos, lógicos,
de alguma coisa, eu mudo a minha opinião. E eu acho que a gente deve ser assim, principalmente se a gente é cientista. A gente não pode fechar as questões. Dizer, é assim e acabou-se. Não pode. E morrer com aquilo, segurando, mesmo que os fatos estejam mostrando o contrário, a gente não pode ser assim. Isso é ser radical. E não é legal a gente ser radical. Bem, então, pelo fato de eu ter falado que as frutas são maravilhosas para a saúde, são alimentos extraordinários, foram o melhor alimento que o planeta produziu para o ser humano, não quer dizer que a gente tenha que se alimentar somente de frutas e verduras cruas e orgânicas. Não é isso. A gente tem que comer proteínas e tem que comer gorduras, porque senão a gente vai ficar desnutrido. Eu vou dizer a vocês com sinceridade, eu já olhei muita foto e muitos vídeos de pessoas que são frugívoros, são veganos, frugívoros e crudívoros, só comem frutas e verduras, e eu vi a face de uma pessoa desnutrida. Eu nunca vi um que tivesse uma cara, realmente uma face, que fosse de uma pessoa saudável. Eu nunca vi um sequer. São todos, na minha opinião, quando eu vejo o rosto deles, eu vejo pessoas desnutridas. E eu vi um depoimento ontem que eu fiquei chocado, sobre um ex-frugívoro, ex-vegano radical, ex-frugívoro, ex-crudívoro, ou seja, ele comia somente frutas e verduras, que se deu muito mal e quase morreu. Ele ficou numa situação de desnutrição tão grave, comendo quilos e mais quilos de fruta, quilos e mais quilos de verdura. Ele ficou com a gengiva sangrando, ficou com os dentes amolecendo, teve fratura óssea, osteoporose, isso com 30 anos de idade. Ele ficou com os cabelos caindo, muito magro, com a aparência de pessoa realmente desnutrida. Porque ele estava com carência das vitaminas lipossolúveis, porque não estava comendo gordura. Essa falta de gordura estava fazendo com que o cérebro dele ficasse muito mal, porque o cérebro precisa de gordura para sobreviver, para poder funcionar. E o nosso cérebro não é igual ao cérebro de um macaco. Ele funciona muito mais, ele tem muito mais ligações sinápticas. Então, não pode viver só de frutas, tá? Então, ele ficou desnutrido. Ele teve uma desnutrição proteica grave também. Tá? Ele disse que a pele dele estava horrível, que inclusive ele teve uma fratura óssea aos 30 anos de idade por conta da osteoporose, ficou numa situação de penúria até que o radicalismo dele cedeu e ele voltou a comer alimentos cozidos, arroz integral, lentilhas, ervilhas, grãos de bico, entendeu? Ovo, e voltou a ficar normal de novo, voltou a ser feliz de novo. Então, gente, a gente tem que abrir a mente da gente. A gente não pode ser radical. E não foi único esse relato dele. Eu vi vários relatos de muitas pessoas que se deram muito mal com essa dieta exclusiva de frutas. Então, não é para ficar comendo só fruta, não é para ficar comendo só verdura, não é. Porque nós não somos macacos, nós somos seres humanos. E o humano com o fogo mudou a sua história. O fogo e o cozimento transformou. Existem comidas, certo, que com o fogo ficam melhores e mais palatáveis e mais facilmente absorvíveis. A gente absorve mais os nutrientes de determinados alimentos quando a gente cozinha o alimento. Então, de onde é que você vai obter as proteínas? Lentilha, ervilha, arroz integral, grão de bico, determinados feijões, são excelentes fontes de proteína suficientes para você. Não precisa comer carne. Você pode ser um vegetariano e viver muito bem, mas comer só fruta e verdura, não, porque vai ficar faltando proteína. E também as gorduras. A manteiga ghee é extraordinária. Você não pode deixar de comer a manteiga ghee. As gorduras que tem no ovo também são muito boas para a saúde. A gente não pode deixar de comer isso aí. Tá? Agora tem que ser consciente. Tomar o cuidado para que esse ovo seja sustentável e que ele não cause sofrimento animal. Até do mel de abelha eles falam mal, gente. Você vê como esse pessoal vegano é radical. E aqui esse canal não entra radicalismo. Aqui a gente não tem nada radical. Aqui a gente está aberto para o novo e aqui a gente está aberto para as discussões. Por isso que eu permito que vocês façam seus comentários aí, discordando de mim. Pode discordar de mim. Agora, não discorde de mim me xingando. Não discorde de mim me chamando de burro ou de feio. Por favor, coloque seus argumentos que eu respeitarei você. Agora, se xingar, eu vou excluir do canal. Será excluído sumariamente. Sem nenhuma pena. Não volta mais a fazer nenhum comentário aqui, nem vai ver mais meus vídeos. Agora, se você colocar lá embaixo, discordando tudo de mim, com argumentos, vamos discutir, vamos conversar. Não tem problema nenhum. É isso que a gente faz. Se você me convencer, eu vou mudar de ideia. Porque eu sou um homem aberto, eu não me fecho no conhecimento. E graças a não ter me fechado no conhecimento que eu cheguei até aqui. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês que já disseram no passado. Eu daria tudo que eu sei hoje
por 0,5% do que eu não sei. A gente não sabe nada, gente. A gente está só aprendendo todos os dias. Eu aprendo todos os dias, eu estudo todos os dias. E sou maleável para mudar minha opinião e para tentar sempre ver as coisas de outra forma. Eu sempre vejo os prós e os contras. Tem muita gente que defende alimento cru. Agora, o alimento cru é muito bom, é maravilhoso o alimento cru, com certeza. Tem alimentos que devem ser comidos crus, mas tem alimentos que se você cozinhar vai ser melhor. Já foi comprovado cientificamente que o cozimento faz com que o licopeno fique mais concentrado e seja mais facilmente absorvido. O cozimento não estraga os aminoácidos, não estraga as proteínas, não vai estragar as gorduras que estão lá. De forma alguma, as moléculas continuam intactas, elas suportam o cozimento. Então, existem muitos crudívoros que defendem que o fogo destrói tudo e que não vai ter nada que preste naquele alimento. Isso é conversa. Agora, existem determinados tipos de práticas na cozinha que destroem os alimentos? Sim, existem. A fritura, por exemplo, ela produz substâncias tóxicas que são terríveis, então você deve evitar as frituras. Os AGEs, que são os compostos de gligação avançada, que são toxinas produzidas quando você frita, por exemplo, hambúrguer, batata frita, são realmente ruins para a saúde. Então, realmente, os alimentos crus, vivos, né? Eu estou aí falando das frutas, verduras, das saladas de verdura, são fantásticos, porque eles trazem micronutrientes, que são as vitaminas e minerais nas proporções adequadas para você absorver e ser muito mais saudável. Mas ficar só neles, e as proteínas, onde é que vão? Você tem que consumir proteína, nosso corpo precisa de muita proteína, nosso cérebro precisa de proteína para fabricar os neurotransmissores, muito mais do que o macaco. Então a gente não pode comer só fruta e verdura. A gente precisa comer uma dieta balanceada, retirar tudo que não presta, tudo que é industrializado e tentar fazer uma dieta vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, legítima, sem problema algum. Todo mundo que é ovo-lacto-vegetariano vive sem ter nenhum problema e com muita saúde. E esse papo de dizer que você é frugívoro, vegetariano e não tem doença nenhuma é conversa para boi dormir. São vários os relatos de frugívoros que morreram de câncer, inclusive, de vegetarianos que morreram de câncer, como a esposa de Paul McCartney. Então não tem essa história de dizer que porque você vai ter determinado estilo de dieta, vai ser a pessoa mais saudável do mundo. A doença depende de vários fatores, não é só da dieta. Tá bom? Então essa é uma questão fundamental. Não se deve ser frugívoro nem vegetariano exclusivo, radical. Não se deve. E o que é que a gente tem que fazer? Conseguir as proteínas e as gorduras em outros alimentos, inclui alimentos cozidos, sem problema algum, tá? Bem, além disso, tem a questão de como consumir frutas. Então, se você vai consumir frutas, e eu acho que você deve consumir uma boa quantidade de frutas todos os dias, que são alimentos maravilhosos, como é que você vai fazer? Dois detalhes importantíssimos que fazem toda a diferença. Em primeiro lugar, não misture a fruta com alimentos cozidos. Aliás, não misture alimentos crus com alimentos cozidos. Não faça essa mistura. Porque tem que entrar no teu tubo digestivo um tipo de alimento só naquele momento. Então, se você vai comer frutas, você come frutas no café da manhã e come só frutas. Uma boa quantidade. 2 bananas, uma laranja, uma tangerina, entendeu? 3 morangos, uma porção de kiwi, entendeu? Faça o seu prato colorido, lindo, maravilhoso e coma essas frutas. E não coma mais nada. É o teu café da manhã. Não vai misturar isso com café, não vai misturar isso com pão, com queijo, porque aí não vai funcionar, tá? Esse é o segredo, é o detalhe fundamental de como comer frutas. E aí você vai comer as frutas assim, certo? Sem misturar, e elas vão entrar no teu organismo e vão fazer um bem danado para você, tá? E aí vão preparar o teu sistema digestório para lá na frente você comer uma comida cozida. As verduras, você deve comer as verduras, tá? Só as verduras. Então, se você está comendo frutas e verduras, come elas numa refeição só frutas e só verduras. E depois, numa outra refeição, come os alimentos cozidos. É assim que eu faço, tá? Então, essa é a dica para você consumir frutas. Comer as frutas isoladas, sem misturá-las com os outros alimentos. Esse é o segredo para que as frutas possam fazer bem a você, para que elas não engordem, para que elas não deem problemas de glicose em você. É preciso que coma separada, porque se você comer fruta misturando com pão, com queijo e com manteiga, aí realmente vai engordar você e realmente vai fazer mal para você. Porque vai dar uma confusão no tubo digestivo da gente que as células não vão entender nada, vai ficar uma má digestão, vai fermentar, vai ser horrível, não vai funcionar, tá? Então, tá com o estômago vazio, come só fruta naquele momento.
Depois, 2 horas depois, come o seu almoço de comida cozida. E à tarde faz uma salada, mas só a salada, tá? E assim você vai conseguir um resultado bem melhor. É assim que se deve comer frutas. Comer as frutas isoladas. Esse é o segredo, esse é o detalhe. E a segunda questão é a quantidade. Não pode ser somente uma banana ou 2. Tem que ser a quantidade de frutas naquela refeição que satisfaça você. Que você coma e diga, já estou cheio, tá bom. Chegou a hora, já está suficiente. E aí aquelas frutas vão entrar no teu corpo, vão pegar o estômago vazio, vão ser digeridas maravilhosamente bem, vão entrar no teu sistema fazendo só bem para você, ok? Inclusive regulando o metabolismo dos carboidratos e regulando também o metabolismo das gorduras, o que é muito bom, tá? Agora, você precisa de proteína, então tem que comer alimento cozido. E se você é vegetariano, tem várias fontes fantásticas de proteína. Eu vou inclusive fazer vídeos sobre isso explicando, tá? A lentilha, a ervilha, tá? O arroz integral, o arroz negro, que é fantástico, o arroz vermelho é fantástico, tá? Também o feijão, determinados tipos de feijões são maravilhosos, e o grão de bico, que é uma grande fonte de proteína, gente. Maravilhosa, só com grão de bico você supre as proteínas que você precisa. É o que o pessoal faz lá no Oriente, onde não tem carne, tá? Eles comem muito grão de bico na Arábia por causa disso, porque tem muita proteína. Ok? Bem, gente, era essa a mensagem de hoje. Fico muito feliz em trazer essa mensagem para vocês. É importante, eu me senti no dever de fazer isso, porque eu falei muito bem sobre as frutas, mas ficou parecendo naquele vídeo que eu estava defendendo que o frugivorismo era o caminho mais certo. Não é. Você agora, o ser humano não é frugívoro exclusivo. Mas as frutas são, sem dúvida, um alimento que não pode faltar na sua mesa todos os dias, para você ter mais saúde, mais qualidade de vida, ok? Então, gente, se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar esse vídeo, é muito importante. Vai lá e compartilha ele no WhatsApp, no Facebook, na mídia social que você puder. Se você gostou do vídeo, não deixa também de se inscrever no canal. Se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações, tá? Bem, que Papai do Céu possa te abençoar com muita paz, com muita saúde, com muita felicidade, é o que eu te desejo agora, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.